último vídeo que eu fiz sobre esse tema, muita gente gostou, inclusive foi o primeiro vídeo postado aqui nesse canal. Só que como eu não sabia muita coisa, o jogo não ficou nem que aceitável na minha opinião. E de lá pra cá, eu resolvi dar uma estudada um pouco mais na engine. E é por isso que hoje eu vou mostrar como eu recriei o modo gladiadores do Free Fire, que comparado ao de antes, teve uma evolução até que considerável. Para início de tudo, criei um projeto 3D, dei o nome de gladiadores e logo em seguida a engine me apresentou essa tela. Isso obviamente porque ainda não havia nada. Nessa etapa eu teria que decidir por onde eu começava a fazer o jogo. Então, depois de um tempinho pensando, fui na internet atrás de um modelo para o meu jogador. De início eu encontrei esse modelo aí, que é da parceria do Naruto. Só que quando eu fui trazer pro Blender, ele tava... Então, para evitar problemas, eu decidi pegar esse outro modelo aí, que também era legalzinho. Feito isso, eu importei ele para dentro da Unity, só que ele ficou assim, totalmente branco, sem textura alguma. Mas isso foi bem simples de resolver, eu só tive que importar as texturas e colocá-las em seus devidos lugares. E sem perder tempo, eu comecei fazendo a animação inicial para quando o jogador estivesse parado. Para isso, usei uma ferramenta da própria Unity. Comecei ajustando a posição dos braços para que ficassem minimamente parecidos com o do jogo original. E aproveitando esse embalo, eu também fiz a animação dele respirando. Em seguida, a única coisa que eu fiz foi ajustar a posição da câmera. Depois eu dei play para ver como tinha ficado e tudo funcionava como esperado. Agora era preciso programar o movimento do jogador, que no caso seria uma programação para que ele andasse pelas teclas W, A, S e também a letra D, ou as setinhas do teclado. Mas só isso não era o suficiente, era preciso colocar uma animação para ele mexer pernas e braços, né? Não tem como eu jogar com ele duro desse jeito aí. Então eu fui no Mixamo para pegar uma animação de base. Gostei dessa aqui. Mas claro, eu não vou usar ela desse jeito, eu vou levar para o Blender para fazer algumas alterações. Depois de importadas para dentro do Blender, eu fui posicionando os braços como se estivessem segurando uma arma. Fiz isso em todos esses keyframes aqui, um por um. Depois de um tempo, a animação ficou mais ou menos assim. Ficou com essa tremedeira no braço, mas isso é porque eu ainda não treinei muito essa parte da animação. Mas eu prometo que no próximo vídeo eu melhoro. Como 99% dos jogos era necessário criar uma animação para o jogador poder saltar. Mas uma coisa que eu preciso deixar claro aqui é que eu não fui animar mais no Blender. Eu usei uma ferramenta de animação que a própria Unity te oferece. Só que tinha um problema. Quando eu tentava animar o personagem, meio que não dava certo. Pois quando eu colocava ele em uma pose específica e avançava os keyframes, ele voltava para essa pose estranha aí, que é mais conhecida como bike pose. E eu não faço a mínima ideia do porquê disso acontecer, mas foi até que fácil de resolver. Eu só tinha que mudar de humanoide para genérico. Aí sim, tudo deu certo, mas o certo seria eu usar a pré-definição humanoide, pois meu jogador é um humano. Mas como eu disse antes, essa pose estranha aí me impossibilitou. E quando eu fui testar, ok, temos um probleminha aqui. O jogador pulava, porém ficava parado na pose do pulo. Então, para resolver isso, era necessário criar um sistema para o jogador detectar o chão. E foi exatamente isso que eu fiz. Coloquei um objeto no pé do meu jogador e programei para ele poder detectar o chão. Agora sim deu certo. Só esse pulo aí que tá doendo até a alma. E como também precisava atirar, eu logo fui fazer animação para quando o jogador atirasse. Então lá estava eu, posicionando cabeça e braços para que ficasse minimamente parecendo que ele estava atirando. Depois de posicionadas, e logo comecei a fazer o recuo da arma. Mexi um pouco os braços para trás e voilá. Fala se não tá igual. E como sem mira não dá para saber a posição exata de onde a gente vai atirar, eu usei o programa Photoshop para fazer a mira. Aí agora sim. Como é um jogo de tiro, o jogador obviamente precisa atirar. Então criei um sistema de tiro usando o tal do Raycast. E caso você não saiba o que é, aqui vai uma explicação rápida. Quando o jogador aperta o botão de atirar, não existe uma bala física viajando pelo cenário, como acontece em muitos jogos. Ao invés disso, a engine pega a posição da arma ou da câmera e dispara um raio invisível na direção do centro da sua tela. E se esse raio colidir com algum objeto, a engine registra o acerto imediatamente,
aplicando dano, efeitos ou outras reações no alvo. E depois de programado, criei esses cubos para testar esse sistema e tudo funcionava lindo. Agora é hora de adicionar um inimigo no jogo. Diferente do jogo original, eu não irei usar um humano, mas sim zumbis. Fui procurar um modelo 3D que fosse minimamente decente. Acabei encontrando esse daí que é bem legalzinho. Importei ele por Mixamo para poder pegar algumas animações. Depois de baixadas, eu adicionei a engine e por último, era preciso adicionar animações de movimento e ataque. Com isso feito, agora era preciso criar uma IA para o inimigo seguir o jogador. Para isso, eu criei um Nave Mesh Agente. Depois adicionei a área que indicaria por onde era possível o inimigo percorrer. E lá estava ele me seguindo, mas só isso não bastava, era preciso colocar animação também. Então, novamente no Mixamo, baixei essa animação de corrida, coloquei no controlador do inimigo e agora tudo funcionando como deveria. Porém, tinha um pequeno problema, só do inimigo encostar no jogador, eu já tomava dano, então para resolver isso, era preciso programar um sistema para que eu só pudesse levar dano quando o inimigo atacasse. Com isso em mente, eu fui fazer esse sistema, depois de feito era necessário testar. Eu acho que deu certo. Depois das funções essenciais já estarem funcionando, eu me senti livre para começar a criar o cenário. Eu acho que você já percebeu, no modo gladiadores os jogadores ficam dentro de um galpão cheio de containers. Então, usando um cubo, eu dei uma esticada nele para assim fazer a parede. Dupliquei e arrastei para o lado para assim fazer a outra parede. Tampei as outras partes e por último fiz o teto. Em seguida fui fazendo os detalhes, como por exemplo essas madeiras aí. Texturizei as paredes, só que eu acabei que não gravei essa parte. Com as paredes devidamente texturizadas, eu comecei adicionando os itens do cenário. Caixas, carros, containers. Porém a parte que eu escolhi não tem caixas, então não há por que colocar aqui. Saí distribuindo containers pelo cenário todo, de acordo com os do jogo original. E com tudo pronto, ou quase, chegava tão esperada a hora da gameplay.